Graça e paz, eu sou o pastor Janoí Mamedes e você está no CAB, Curso de Atualização Bíblica. Hoje, Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo falou tudo que tinha que falar sobre a questão teórica. É claro, tinha muita coisa mais para falar, mas o livro é fabuloso, é grandioso, é tremendo. Até o capítulo 11. Agora no 12 ele vai falar sobre prática, vai passar a questão prática, ou seja, agora que vocês conhecem toda essa parte teórica e conhecem tudo isso, vocês estão prontos para viver o Evangelho. E aí nesse capítulo 12 a divisão seria assim, na Bíblia revista e atualizada. Na minha Bíblia está assim, a nova vida em Cristo, depois o devido uso dos dons espirituais e por último as virtudes recomendadas. Na Bíblia King James, essa aqui que eu trouxe hoje, para a gente ler algum texto nela, está assim, a vida como culto espiritual, isso versículos 1 e 2, depois do 3 ao 8, como servir por meio dos dons, e por último, o amor é a base dos dons. Na minha Bíblia começa, rogo-vos. Paulo então roga, faz um apelo emocionado aos servos de Deus. Importante ficar claro para você que nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo está usando uma linguagem das cerimônias de sacrifício do Antigo Testamento. Então Paulo está imaginando ali, falando ali para pessoas também que sabiam como funcionava o templo e claro, o tabernáculo, antes, o tabernáculo, que era levado o animal para o sacrifício. Então o animal era morto, esquartejado, partes deles era queimado no altar. O sangue era aspergido. Paulo entende tudo isso, está explicando, falando sobre isso para fazer uma ligação com o culto hoje. E aí ele diz agora que o culto é simples, é racional, é diferente. Mas vamos lá, olha só, ele começa assim, roga-vos, roga, ele está emocionado. Segundo, ele diz, apresenteis o vosso corpo. Agora que vocês sabem de tudo, é hora de apresentar o corpo. Entregar completamente a Deus, sem reservas. Depois ele diz, apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável. Os animais eram mortos, eles sabiam. Então eu preciso morrer para apresentar. Não, agora o sacrifício é vivo. Vivo para Deus. Não deixa de ser morto, Porque é morto para o mundo. Mas o altar, temos que estar no altar. Como o animal era colocado no altar, nós precisamos estar no altar. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo, separado. Agradável, ele lembra daquela fumaça, que subia quando se queimava parte do animal. O simbolismo da fumaça subindo para agradar a Deus, aquele cheiro para agradar a Deus. Na verdade, a santidade do crente agrada a Deus. Separado, agradável a Deus. Precisamos morrer para o mundo e viver para Deus. Ele fala sobre o culto racional, resultado de entendimento, de coerência. Na versão da NVI traduz como culto espiritual. A ideia de ser sem ídolos, sem utensílios, simples. Aqui na versão King James diz culto lógico. Então a tradução da King James vai colocar culto lógico. Então quer dizer, lógico, racional e espiritual. São três traduções assim aceitas, Porque a ideia da palavra no grego pode se traduzir desta forma. Então, entendimento, uma adoração com entendimento. No Antigo Testamento existiam regras, formas, e a adoração era centrada em ações exteriores, ações externas. Agora, a adoração é centrada em ações internas. Elas se manifestam externamente, mas a pessoa precisa estar por dentro, com o coração voltado verdadeiramente para Deus. Não em ações externas, mas ações internas. Você sabe o que você está fazendo, você está fazendo mecanicamente. Tudo bem? Você que vai fazer o teste está entendendo isso? Então a ideia de que não é algo mais mecânico, tem que repetir para dar certo. Não, você tem que entender o que você está fazendo. É um culto lógico e racional. Ao mesmo tempo, não quer dizer que culto lógico, culto racional, seja aquele culto que tudo é pensado, e não tem emoção. Não está dizendo isso, muito pelo contrário. Ele está dizendo que essa emoção vai fazer parte de um entendimento. Agora, se a pessoa não entender aquilo, para ela, o repetir não leva a nada. Ele está dizendo para apresentar de verdade. Se apresentar, não se apresentar por se apresentar diante de Deus. Se apresentar verdadeiramente. Uma adoração que reflete na vida.
E aí reflete nas ações externas da pessoa, é claro, no dia a dia. No versículo 1, Paulo faz um pedido. Ele diz assim, ó, se apresente como sacrifício, ou seja, se entregue como sacrifício. No versículo 2, ele dá duas ordens, né, que também não deixam de ser pedidos, mas é mais forte, diz assim, não vos conformeis e transformai-vos. Então, primeiro ele faz um pedido, se apresentar, o que nós já falamos. No segundo, ele diz, não se conforme, não entre na mesma forma, esquema, não entre no esquema do mundo. O termo em grego dá a ideia de se espremer e entrar dentro de uma forma, que nem sempre tem a sua forma. Então a forma do mundo não deve ser copiada. Aliás, o mundo vive mudando de forma, né? Não é isso? O mundo vive mudando de forma. Então, se a pessoa quiser ter a forma do mundo, vai ter que estar mudando sempre. É a forma de Deus. Na NVI, não se amoldem, como também na King James. Não se amoldar, não ter a mesma forma, não ser trabalhado como o mundo. E às vezes nós queremos parecer demais com o mundo. Você se faz para ganhar, mas não toma a forma do mundo. E ele diz, com este século, não se conformeis com este século, com o tempo presente, com o sistema do mundo, com aquilo que principalmente o mundo apresenta. E ele vai falar, lá no capítulo 1, do 26 ao 31, vai falar de vários pecados lá. Se você quiser dar uma olhadinha lá depois, é uma lista muito grande de coisas que fazem parte da prática do mundo, da forma do mundo, que faz parte do mundo daquele tempo. E agora também, né, o pecado. Então, muito cuidado com isso. E é isso que ele está querendo falar. O mundo, ele está falando o seguinte, a forma do mundo. Vem, a versão aqui é muito interessante. Diz assim, não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Olha a versão, o sistema, né? Aí a gente fala, não se amoldeis com este século. Não se amoldeis com o sistema deste mundo. Então o cara é crente, servo de Deus, está na igreja. Vai entrar para a política, fica igual os outros políticos. Não tem nada diferente. E assim em todas as outras áreas. Então, na verdade, ele se amoldou ao mundo, né? O sistema do mundo. E a segunda ordem é transformai-vos. Metamorfose. Ou seja, você já conhece essa palavra. A mudança radical. Uma mudança significativa. Por dentro e por fora. A mudança da lagarta em borboleta. O casulo ali, né? E sai uma borboleta dali. Então, metamorfose. Então, esse é o termo grego utilizado. O outro termo é lógicos, que dá a ideia também de racional, arrazoar, razoável. Então, você precisa fazer um culto agradável a Deus de forma razoável, ou seja, com entendimento lógico. Então, essa é a ideia que dá. Não é a ideia de um culto que seja tudo matemático. Não dá. Paulo não está falando isso. Está falando essa questão de racional, o termo lógico, da ideia de que você está sabendo o que está fazendo. Mas também, a tradução da NVI também não está errada, da ideia de espiritual, interno. Como lá em 1 Pedro 2:2, tá bom? Então, quando você vai sacrificar, ou quando deveria sacrificar no Antigo Testamento, deveria ser dessa forma. E agora no Novo, mais ainda. Porque o sacrifício somos nós. Não precisa morrer. É para viver para Deus, mas tem que saber o que está fazendo. Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco eu envio a segunda e a terceira parte do capítulo 12. Graça e paz.